Boa noite, meu nome é Monique. Eu estou aqui para apresentar o trabalho Educação Especial e a Perspectiva Inclusiva entre a Legislação e a Realidade. As autoras desse trabalho, além de mim, conto também com a professora Flávia Cota, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E eu sou professora do Instituto Superior de Educação, ligada à rede FAETEC, aqui do Rio de Janeiro. Bom, esse relato de experiência que nós estamos trazendo é sobre algumas observações do cotidiano, nosso cotidiano escolar, a partir da percepção dos docentes sobre o tema inclusão e exclusão, e do que se constituem as políticas públicas de educação especial frente ao desafio da perspectiva da educação inclusiva. Nesse contexto, nós vamos trazer algumas perguntas para a gente tentar responder. A primeira: que espaços inclusivos são esses que nós estamos trabalhando ou tentando trabalhar? Como as políticas públicas são promotoras de uma educação de qualidade? Como as práticas curriculares acontecem? E que interesses essas práticas representam? Nesse sentido, nós tentamos acompanhar todo um processo, trazendo sempre à luz a pergunta das diretrizes nacionais para a educação especial da educação básica, tendo a resolução da CNE-CED número 2 de 2001, artigo 2, que determina que os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para a educação de qualidade para todos. Como marco histórico e normativo, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10/12 de 48, e no artigo 26 afirma que todo homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, e a educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. Ainda fundamentando o nosso trabalho na lei, a Lei 13.146, de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 4º traz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. No primeiro parágrafo afirma: considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fortalecimento de tecnologias assistivas. No 5º parágrafo, traz que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Como metodologia desse trabalho, nós trouxemos um relato que se sustentou nos princípios de aprendizagem colaborativa, através de reflexões, ações, com observações e relatos nos centros de estudos feitos entre os professores das escolas nas quais trabalhamos. A observação participante deu-se numa escola municipal da 2ª CRE, do Rio de Janeiro, atualmente com 178 alunos, dentre eles alunos com necessidades especiais. Como instrumento de análise dos dados, utilizou-se a análise do conteúdo, referenciado por Bardim, 2011, para apoiar as perspectivas teórico-metodológicas sobre educação inclusiva. Como resultado de discussão, nós pegamos um grupo que era constituído por 6 professores do ensino fundamental, primeiro e segundo segmentos, e foram realizados 5 encontros de 3 horas ao longo do primeiro semestre do ano letivo. Foram levantadas as seguintes questões para serem trabalhadas com os alunos incluídos: a relação do processo ensino-aprendizagem, a
a avaliação, se ela estava de fato adequada a esse grupo de alunos, o PEI, o plano de ensino individualizado, a ausência de recursos que nós temos na rede pública e ainda a falta de preparo do professor, que muitas das vezes, quando são questionados, eles levantam essa ideia de que não tiveram esse preparo na sua graduação, nas suas licenciaturas, sobretudo os professores que já estão formados em suas licenciaturas há muito tempo. Sempre temos esse argumento de que não tem a formação, a falta de preparo do docente. Então, nós pegamos o conceito de normalidade versus a diferença, também foram bastante discutidos, e pegamos alguns relatos de alguns professores. Nós colocamos incógnitas para a gente para a gente preservar, né, a imagem desses professores. O primeiro professor, que a gente chama de professor D, falou o seguinte: a Política Nacional de Educação Inclusiva, de 2008, é completamente ignorada. Observamos a exclusão do aluno de forma contundente, negando o seu desenvolvimento. Isso é algo preocupante que a gente observa muito no cotidiano. Um segundo professor deu o seguinte relato: a escola de hoje precisa resgatar o seu papel, a sua função, a fim de superar todas as práticas classificatórias e excludentes, e que não garantem o direito do cidadão, independente da deficiência. Continuando os relatos, a professora F disse o seguinte: sabemos das leis, mas é preciso a compreensão e a aceitação social também. A inclusão escolar, sem especialização dos professores, também é uma forma de exclusão. E daí, então, a gente deixa aqui um link para quem quiser pesquisar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Deixa bem claro, um videozinho no YouTube, os direitos de cada um desses cidadãos. E nós, como professores, nesses espaços escolares, como a gente pode ser protagonista e fazer a inclusão, ainda que no ambiente público a gente tenha falta de recursos, falta de verba, falta de vontade, muitas das vezes, do preparo do docente, a falta até de verba para o professor poder trabalhar a sua formação continuada, porque requer investimento. Com todas essas coisas, nós temos que fazer a nossa parte. Como conclusão, nós podemos pensar o seguinte: as leis existem, mas se faz necessário a busca por direitos, mas também mudanças na concepção de diferença versus normalidade. A inclusão, ela vem sim resgatar a luta, porque é uma luta diária, por uma sociedade mais justa e mais democrática, sobretudo em tempos sombrios em que a gente está vivendo, cada vez tendo que explicar o óbvio às pessoas. Nós, professores, temos que lutar, continuar essa luta por um ensino mais justo e digno para essas pessoas. As indagações, elas encontram-se nos contextos culturais, ideológicos e, claro, políticos, refletindo na escola e que afeta a prática educacional. Mudar a visão da homogeneidade para a diversidade, acreditar que todos podem aprender e reconstruir a escola de forma que seja de fato para todos, são os primeiros passos para uma inclusão. Sem paradigmas, sem receitas e sem esperar de seres humanos desiguais resultados homogêneos. Precisamos sempre lembrar que, ainda que a gente não tenha alguma deficiência, nós somos diferentes. E dentro das nossas diferenças precisamos ser respeitados, não sermos violentados. Aqui deixamos algumas referências que usamos para montar o nosso trabalho. E concluímos agradecendo a atenção, agradecendo esse espaço que é importante para a gente falar sobre educação. Deixo aqui também uma página no Instagram e no Facebook, que eu e uma amiga da FATEC nós administramos, que é o Inclusive Química, Projetos Educacionais. Nós duas somos professoras da rede pública e da rede privada, trabalhamos química, e essas páginas elas abordam algumas práticas docentes voltadas à inclusão também, voltadas sempre com uma consciência ambiental, materiais de baixo custo, porque nós não temos recursos muitas das vezes, a gente acaba colocando do nosso bolso, então a gente precisa sempre trabalhar práticas baratas, práticas de baixo custo e, claro, práticas que sejam sustentáveis, que não façam mal ao meio, e acabar com aquela visão de que o químico só polui. Então, estou deixando aqui
a nossa página do Inclusive Química, tanto no Instagram quanto no Facebook, para que vocês possam ter acesso. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima.